Bom dia a todos. Meu nome é Pedro Henrique e, junto do meu colega Breno Fernandes, vamos apresentar nosso trabalho sobre a otimização de pórticos espaciais, desenvolvido na Universidade Federal de Juiz de Fora, na disciplina de Trabalho Multidisciplinar, sob orientação da professora Flávia de Bastos e do professor Rodrigo Weber. O design manual de estruturas treliçadas é um processo extremamente complexo e trabalhoso. O engenheiro precisa definir diversas variáveis, como o número de nós, os perfis dos membros, a conectividade entre os elementos e a geometria global da estrutura. Para superar essas dificuldades, desenvolvemos um algoritmo de otimização estrutural para pórticos espaciais. Para testar nosso otimizador, escolhemos um problema real: a minimização da massa do tail boom de um Vant da SAI Brasil Aerodesign da equipe Microraptor da UFJF. O tail boom é a estrutura que conecta o corpo principal do avião à cauda. Nosso objetivo, então, é minimizar a massa desse componente estrutural. Matematicamente, o problema foi formulado da seguinte maneira: queremos minimizar a massa total da estrutura, que é a soma da massa das barras. Além disso, devemos respeitar quatro restrições principais. A tensão em cada barra deve estar dentro dos limites de tração e compressão. A estrutura não pode flambar. A deflexão vertical máxima não pode ultrapassar um limite pré-estabelecido. E a estrutura deve suportar uma carga de 4,6 kg na extremidade. Para resolver esse problema, integramos múltiplas técnicas em um único otimizador. O algoritmo combina um gerador paramétrico de geometrias, um solver estrutural baseado no método dos elementos finitos, uma meta-heurística para explorar o espaço de soluções e um módulo de otimização de seções baseado em programação linear. Implementamos um módulo de elementos finitos para elementos de viga 3D, permitindo resolver o problema computacionalmente. Esse módulo nos fornece dados estruturais essenciais, como as tensões de tração e compressão em cada barra e os deslocamentos da estrutura como um todo. Precisamos também considerar a flambagem, um fenômeno de instabilidade estática, onde a deformação faz com que a estrutura perca sua rigidez e colapse subitamente, mesmo sob tensões abaixo do limite de escoamento do material. Para explorar diferentes configurações estruturais, desenvolvemos um gerador paramétrico de geometrias. Os principais parâmetros utilizados são o número de segmentos, comprimento e largura da base inferior e da base superior, lei de construção, vetor final da estrutura, propriedades do material e deflexão máxima permitida. A partir desses parâmetros, o gerador constrói a geometria completa do pórtico espacial. Aqui vemos alguns exemplos de estruturas geradas pelo nosso código. É possível avaliar o número de segmentos e as dimensões da base, criando geometrias bastante distintas, que serão avaliadas pelo otimizador. Para refinar ainda mais o resultado, desenvolvemos um módulo de otimização de seções baseado em programação linear com um método direto de análise de sensibilidades. Disponibilizamos duas opções de seções para serem usadas no nosso otimizador. São tubos de carbono com 4 mm de diâmetro e tubos de carbono com 3 mm de diâmetro. Bom dia, meu nome é Breno Fernandes e agora eu vou explicar a formulação matemática do otimizador de seções transversais que utiliza o método direto de análise de sensibilidade. A restrição de tensão é expressa como força menor ou igual à tensão admissível, vezes a área. Como a força é não linear em relação às áreas, aplica-se a série de Taylor para a linearização. Reorganizando os termos, obtém-se uma restrição linear na forma canônica AX menor ou igual a B, compatível com o método simplex. O cálculo dos coeficientes dessa matriz requer a derivada da força em uma barra em relação à área da outra. Da equação de equilíbrio local, deriva-se a força em relação à área, aplicando a regra do produto, o que introduz o termo derivada dos deslocamentos. Este, por sua vez, é obtido a partir do sistema global de equilíbrio, derivando a equação global e considerando as forças externas constantes. Isola-se a derivada dos deslocamentos globais em função do inverso da matriz de rigidez e da derivada dessa. Com isso, determina-se a sensibilidade das forças e tensões. O procedimento é melhor detalhado no slide atual.
Com a derivada dos deslocamentos calculada, utiliza-se uma matriz de seleção para extrair os termos da barra de interesse, completando a restrição de tensão. Já para a flambagem, calcula-se a sensibilidade do fator de carga lambda definido pelo problema de alto valor generalizado, empregando a formulação de Fox-Capur. A derivada de lambda em relação à área é obtida a partir das derivadas das matrizes de rigidez elástica e geométrica. Todas as restrições estão, portanto, linearizadas na forma AX menor ou igual a B. Devido à não linearidade do problema, impõe-se limite de variação das áreas a cada iteração. O algoritmo executa ciclos de análise estrutural, cálculos de alto valor, sensibilidade e resolução via simplex, e atualiza as áreas até a convergência de massa mínima ou critério estabelecido. Para unificar todos os módulos e automatizar a busca pela melhor configuração, utilizamos uma meta-heurística chamada BAT-algoritmo, proposta por Yang em 2010. Essa técnica apresentou bons resultados de convergência para o nosso problema. A heurística busca a estrutura com menor massa que atende aos requisitos estruturais. Para isso, incluímos um termo de penalidade na função objetivo para estruturas mecanicamente inviáveis, garantindo que apenas soluções viáveis sejam aceitas. O fluxo de execução do algoritmo funciona em ciclos. Primeiro, a heurística gera múltiplos indivíduos, cada um com uma configuração de parâmetros. O gerador de geometrias constrói as estruturas correspondentes. Em seguida, os módulos de elementos finitos e flambagem avaliam a viabilidade estrutural. O módulo de otimização de seções tenta reduzir a massa ainda mais, mantendo os requisitos estruturais. A heurística, então, avalia os resultados, penaliza os indivíduos inviáveis e seleciona uma nova geração. Esse ciclo se repete até que o limite de gerações seja atingido e devolvendo o melhor indivíduo da rodada. Aqui mostramos alguns exemplos de execução do algoritmo. É possível observar como a geometria sempre evolui ao longo das gerações, convergindo para resultados cada vez melhores. Dentro dos resultados foi escolhido a seguinte configuração para o teste estrutural. Para validar os resultados computacionais, construímos fisicamente a estrutura gerada pelo otimizador, como mostrada na imagem. Em seguida, aplicamos uma carga de projeto de 4,6 kg na extremidade do protótipo, simulando a condição de voo real da aeronave escolhida. O experimento foi bem sucedido, com a estrutura resistindo aos carregamentos sem apresentar falhas. Além disso, medimos a deflexão máxima utilizando um ensaio de visão computacional. Os resultados experimentais apresentaram um erro de menos de 10% em relação às previsões computacionais, o que foi considerado bastante satisfatório para ir atestando a confiabilidade do otimizador. Em conclusão, o otimizador desenvolvido foi um sucesso, alcançando uma redução significativa da massa para o tail boom. Além disso, a metodologia se mostrou eficaz e também pode ser aplicada a diversos problemas semelhantes com estruturas reticuladas, como, por exemplo, torres de transmissão de energia ou guindastes, demonstrando um potencial de aplicação em diversas áreas da engenharia. Obrigado pela atenção.